dia, como vocês estão? Hoje nós falaremos sobre as flexões verbais. Primeira coisa, o que é um verbo? O verbo é a palavra que indica ação, estado, movimento ou fenômeno da natureza. E ele pode se flexionar em número singular, que é quando tem um sujeito verbal, e plural, quando tem dois ou mais sujeitos verbais. Também tem a flexão em pessoa, que é a primeira pessoa do singular e do plural, que eu e nós é quem fala. A segunda pessoa, com quem se fala, do singular, tu, plural, vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele, singular, eles, plural. Também se flexiona em modo. Nós temos o modo indicativo, que são os verbos que transmitem uma ação real de forma precisa. Os verbos no modo subjuntivo, que são aqueles verbos que transmitem uma ação possível, algo ainda incerto. E o modo imperativo, que são os verbos que transmitem uma ordem ou um pedido. Os verbos também podem sofrer a flexão em tempo, que pode indicar uma ação que decorreu no passado, uma ação que decorre no presente ou uma ação que decorrerá no futuro. Então, nós temos esses tempos, que é o tempo passado, presente e futuro. E também na voz ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito gramatical ele é o agente da ação expressa pelo verbo. Já na voz passiva, o sujeito gramatical ele é o paciente da ação expressa pelo verbo. E na reflexiva, o sujeito gramatical é ao mesmo tempo o agente e paciente da ação expressa pelo verbo. Nós temos também a flexão em aspecto, que esses verbos eles podem representar diferentes perspectivas das ações sofridas pelo verbo. Nós temos uma ação completa, que é o aspecto perfectivo, uma ação incompleta, que é o aspecto imperfectivo, uma ação momentânea, que é o aspecto pontual, uma ação contínua, que é o aspecto durativo, o início da ação, aspecto inceptivo, o desenvolvimento da ação, aspecto cursivo, o fim da ação, aspecto terminativo, uma ação continuada, aspecto contínuo, e uma ação interrompida, que é o aspecto descontínuo. Separei para vocês alguns exemplos, de modos verbais, vozes e aspectos. O primeiro, comi muito hoje. Aqui nós temos o modo verbal indicativo, que transmitiu uma ação real. O exemplo 2, pode ser que eu coma muito no jantar. Aqui está no modo subjuntivo, que é algo ainda que será possível acontecer. Está ali ainda numa incerteza. O exemplo 3, vá comer, menina. Aqui está dando uma ordem para a pessoa, para a menina. Nas vozes verbais, o exemplo 4, o aluno respondeu a pergunta da professora. Aqui nós temos a voz ativa, porque o sujeito aqui é o aluno e ele respondeu o quê? A pergunta da professora. Já na voz passiva, esse sujeito se tornou outro, porque ele sofreu a ação verbal. A pergunta da professora foi respondida pelo aluno. Nós temos também a voz analítica e a voz sintética. Essa frase 5, a pergunta da professora foi respondida pelo aluno, ela está na analítica, que elas apresentam a seguinte estrutura.
que é o sujeito paciente, o verbo auxiliar, o particípio, a preposição e o agente da passiva, né? No caso aqui, o sujeito paciente é a pergunta da professora, o verbo auxiliar é o foi, o verbo no particípio respondida, a preposição pelo e o agente da passiva aluno. O exemplo 6, ele está na voz passiva sintética, que representa a seguinte estrutura, que é o verbo transitivo, mas o pronome se, mas o sujeito paciente. Aluga-se apartamento. Temos também a voz reflexiva, né? Que é aquela que é considerada recíproca. O aluno cortou-se com o estilete, né? Que ao mesmo tempo que o sujeito ele está praticando a ação de cortar, ele foi cortado pelo estilete. Agora vamos ver sobre os aspectos verbais. Como foi dito anteriormente, o aspecto verbal ele se refere à duração da ação verbal. No primeiro exemplo, nós temos o aspecto perfectivo, né, que a ação ela é apresentada na sua totalidade, com começo, meio e fim. Mariana leu o livro naquela tarde. O próximo exemplo, o exemplo 9, nós temos o aspecto imperfectivo, né, porque a ação ali ela está incompleta. Mariana lia o livro quando tinha tempo. No exemplo 10, nós temos o aspecto pontual, né, que exprime uma ação momentânea. Helena caiu no buraco. No exemplo 11, nós temos um aspecto durativo, que exprime uma ação contínua, é algo que se repete. Helena estudou durante 2 horas. No exemplo 12, nós temos o aspecto inceptivo, que ele tem sua ênfase no início da ação. Começou o filme. Ou seja, o foco é só ali no início, do começo. Nós temos também no próximo exemplo o aspecto cursivo, né, que ele dá ênfase no desenvolvimento da ação. Está passando um filme. E tem o aspecto terminativo, no exemplo 14, que tem sua ênfase no fim da ação. Terminou o filme. No exemplo 15, nós temos o aspecto contínuo, né, que exprime uma ação continuada. Estou correndo todos os dias. Isso é uma mentira, viu, gente? Que eu não estou correndo. E no exemplo 16, nós temos o aspecto descontínuo. Voltei a correr todos os dias, né, que exprime ali o reinício de uma ação que foi interrompida.